Queridos irmãos e irmãs, nós estamos caminhando nesta quaresma e temos um objetivo. O objetivo não é pararmos no caminho, mas é passarmos por todo este tempo e chegarmos à Páscoa da ressurreição. Alguns interpretam errado este tempo, porque diz é um tempo de tristeza, mas não é assim. É um tempo de se reformular, de se refazer. Aqui na frente nós temos esses galhos secos. Nós aqui no Brasil, nós não experimentamos o ciclo das estações. Mas quando nós vamos fora do Brasil e nós nos deparamos com as árvores secas, em nenhum momento aquilo gera em nós tristeza. Mas ao contrário, olhando para os galhos secos, que eles não estão secos na sua raiz, eles estão aparentemente secos porque eles estão despidos. Brota em nós a certeza de que este revestimento virá. Ou seja, aquela árvore que parece seca, depois ela vai ressurgir frondosa. E é justamente o contrário, quando ela parece tão bela, tão frondosa, logo em seguida o passo será se despir de novo. E isso nos ajuda a entender, meus irmãos, o quanto é importante nós vivermos bem, momento a momento, daquilo que Deus nos oferece. As estações, antes pelo menos, eram muito previsíveis. Hoje existem as variações climáticas. Mas na nossa vida, estas variações elas podem acontecer em semanas, dias, até no mesmo dia. Nós passamos deste processo de nos despirmos e sermos recobertos de novo. Olhando para a liturgia de hoje, embora nós estamos caminhando rumo à Páscoa, que é a alegria, e nós sabemos que vamos passar pela cruz, e a cruz ela vem, porque ela vem mesmo, porque faz parte da nossa vida. Nós somos hoje mergulhados em Deus para experimentarmos da sua glória. E tem todo um sentido isso. São Leão Magno ele vai dizer: o fim principal da transfiguração foi desterrar das almas dos discípulos o escândalo da cruz. Ou seja, esta manifestação de Deus na sua glória é para alimentar a nossa alma, para nos preencher da sua glória, da sua graça, de tal modo que nos momentos da dor, nos momentos em que a cruz se apresenta, nós não nos rendemos àquela dor, nós permanecemos naquilo que nós experimentamos da glória de Deus. E é por isso, meus irmãos, que nós precisamos experimentar na nossa vida, em profundidade, deste amor de Deus, porque é ali que eu vou fazer memória. Não é uma memória no sentido de recordar as coisas com saudosismo, não é isso, mas é aquela memória que nos traz alegria, é aquela fração de segundos, né? Eu gosto muito de usar o exemplo da amizade. Quando nós temos um amigo de verdade, nós podemos ficar anos sem ver, mas quando nós encontramos, aquela alegria, nós não fazemos conta, a gente não fica pensando nas coisas, mas imediatamente, só de ver aquela pessoa, o nosso coração se enche de alegria. E é a alegria atualizada de tudo aquilo que nós vivemos juntos. Não é que eu vou ficar, aquele dia a gente até faz um pouco de recordação, mas é a alegria do estar presente, que ela ganha espaço de novo em nós e se atualiza. Isso atualiza.
E é isso que nós precisamos experimentar de Deus, experimentar de tal modo da sua glória e da sua manifestação, que nos momentos em que eu não consigo enxergar saída, eu simplesmente nele me escondo, nele eu me refugio. Eu vou lá no chão da minha alma, lá no baixo, no escondido, e ali eu me coloco e recobro o sentido da minha vida, recobro a alegria daquilo que eu estou vivenciando, que eu estou fazendo, mesmo que diante de mim tudo seja contrário. Não é simples fazer isso, é um processo, mas é um processo que cada vez mais que nós exercitamos, mais rápido nós chegamos. É como na academia, na musculação, nos exercícios de caminhada, nas corridas, em tudo aquilo que nós fazemos, precisamos da perseverança. O início é difícil, depois nós vamos entrando numa zona mais tranquila, depois chega um momento que tudo é tão natural, que aquilo já faz parte de mim. E isso precisa acontecer também na nossa vida espiritual, vocês entendem? Eu preciso me exercitar a tal ponto, que naquele momento que vem a dor, eu estou tão acostumado a me colocar em Deus, que eu consigo sorrir diante daquela dor que me vem, porque eu não vejo a dor, mas eu vejo o Cristo, eu olho para Ele. E quando nós vamos assim, passando pelos momentos de dificuldade, aí nós vamos entendendo aquilo que São Paulo, ele vai nos dizer, que nós precisamos ser amigos da cruz, porque nela nós encontramos a salvação, e não inimigos dela, buscando aquilo que é o nosso ventre, e não são palavras minhas, mas são palavras de São Paulo na segunda leitura. Guiados pelo ventre, guiados pelas nossas paixões, se nós agimos assim, nós sempre pereceremos, porque aquilo que é paixão, aquilo que é desejo não se esgota. Quanto mais eu possuo, mais eu quero possuir. Mas se isso serve para a dinâmica do mundo, isso também de algum modo reflete para nós a dinâmica em Deus. Quanto mais eu me dedico, mais eu conheço, quanto mais eu me empenho, mais Ele se manifesta. Quanto mais eu conheço, mais eu o amo, e mais as outras coisas perdem o seu sentido. É este o passo que nós somos chamados a dar, e por isso que nós precisamos fazer silêncio. É tempo de silêncio, não de tristeza, é tempo de silêncio. Se nós olhamos uma música, por exemplo, também os momentos de silêncio, aqui tem pessoas formadas no conservatório, sabem que também aquele momento de silêncio é considerado como uma nota. É uma nota, não é um silêncio vazio de si, mas é um silêncio necessário, que traz para a melodia da música a sua beleza e o seu esplendor. Isso é fantástico. Este momento da quaresma, de certa forma, meus irmãos, é um momento de recolhimento, de silêncio. Santa Teresa, Madre Teresa de Calcutá, ela dizia: o silêncio interior consiste em fazer calar a imaginação. E a nossa imaginação, ela é tão fértil. Uma pessoa diz uma palavra para nós, a nossa imaginação constrói história. Se a gente escrevesse tudo aquilo que a gente pensasse, nossa, não iam ter livros, livros e mais livros na nossa casa, porque nós somos ninja, para construir história na nossa cabeça. E aí ela vai dizer: não, o silêncio interior consiste em se desprender, fazer calar essa imaginação, fazer calar a memória. Calar a memória por quê? Porque às vezes nós vivemos de memória. Nós queremos que de novo aconteça aquilo que já aconteceu, e aí nós vivemos buscando reviver aquilo que foi vivido, e não é assim, não funciona desse jeito. O ontem passou e eu preciso me desprender dele, entende? E ela vai dizer: calar o sentimento. Por quê?
Porque os nossos sentimentos, eles nos agitam. E muitas vezes nós agimos pelos nossos sentimentos, e os nossos sentimentos nos roubam da presença de Deus. Então nós precisamos silenciar profundamente. E nós vemos hoje, eu sou apaixonado por esta leitura de hoje, a primeira leitura, que nós encontramos nessa primeira leitura Abrão que se coloca diante de Deus, e nós sabemos, aqui é o início da história, mas este homem vai se tornar o pai da fé, mas ele não se torna o pai da fé de um momento para o outro, ele se torna o pai da fé, porque ele responde momento a momento aquilo que Deus pede. E é bonito porque Abrão aqui, a única coisa que ele queria de Deus era uma descendência. Ele já tinha tudo, ele tinha bens, ele queria só uma descendência. E Deus diz para ele: olha para o céu e conta as estrelas, se fores capazes, assim será a tua descendência. Ele queria um filho, Deus está oferecendo para ele uma multidão na sua descendência. Agora, o que ele tem de concreto nas mãos? Ele tem de concreto uma esposa que é estéril, uma impotência humana, mas ele não se rende àquilo, ele se lança naquilo que Deus lhe pede, e aquilo que Deus pede custa, mas precisa custar para alcançar este cêntuplo, precisa custar para que seja uma descendência maior do que as estrelas do céu. Vocês entendem? Por isso que custa. É por isso que no evangelho de hoje, depois de ter conversado com os discípulos, Jesus conversa com eles e fala: o caminho, primeiro São Pedro que reconhece: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E já sabendo que ele era o Cristo, não conseguem entender a proposta que Jesus apresenta de um Cristo que deve partir para Jerusalém e que lá vai padecer. E é por isso que Jesus manifesta a glória, para dar esta força aos discípulos, para colocar não na memória humana, mas na memória espiritual, aonde está a seiva da vida, aonde foi tocado por Deus, para que ali eles encontrem o alimento e a força de caminhar. Nem eles entendem o que está acontecendo. São Pedro é tão feliz daquilo que experimenta, que ele diz: vamos fazer 3 tendas aqui, porque é o lugar bom de ficar. O lugar bom de ficar. E existem experiências na nossa vida que foram tão fortes, que só de eu fazer memória delas, eu revigoro as minhas forças. Eu reassumo em mim a propriedade daquilo que Deus me deu. E é isso que talvez você precisa fazer no seu casamento. Às vezes o seu casamento hoje, ele está numa sonolência, num cansaço, como os discípulos estavam quase dormindo. Mas de repente vem aquela glória de Deus, e eles se acendem, recobram as forças. Talvez é isso que você precisa, voltar na memória, não afetiva, quando eu sentia prazerzinho, isso é humano, é baixo, mas é voltar naquela memória, daquele juramento que eu fiz diante de Deus, e da graça de Deus que foi derramada sobre nós. É ali que eu preciso fazer memória. Você se perde porque você fica fazendo memória nos seus afetos, na sua imaginação, na sua memória. Mas você precisa resgatar aquilo que está no íntimo da alma, que é aquilo que é derramado como graça por Deus para nós. É ali que nós precisamos buscar. O padre fala tanto, mas eu ainda preciso falar da primeira leitura um pouco mais, de 3 passos que existem aqui, que nosso pai Abraão nos ensina. Ele está no momento de realizar aquilo que Deus pede, mas ele diz: Senhor, mas como se dará isso? E aqui nós vemos a grandeza de Deus, que oferece a Abraão um pacto. Por quê? Porque os homens fazem pactos, nós fazemos contratos,
Antigamente nós tínhamos palavra, e a palavra já sustentava os nossos pactos. Hoje precisa assinar 10 vezes e guardar muitas cópias, porque depois passou a perna em nós. Mas antigamente não era assim, era a palavra. Mas aqui neste tempo, era algo ainda um pouco mais forte. Partir os animais no meio. Partir os animais no meio. E passar no meio dos animais, como quem diz: a sorte desses animais será a minha sorte, se eu não corresponder àquilo com que eu me comprometi. Olha que forte. Agora, Deus pede a Abrão: prepara tudo. Ele preparou os animais, preparou o sacrifício. Só que o que acontece? Vai dizer a palavra do Senhor: não chega. Deus não chega por alguma coisa, não chega. E antes mesmo de Deus chegar, quem chega? As aves de rapina. Você sabe quem são as aves de rapina? Os urubus. Eles chegam logo e querem beliscar a carne. São os urubus. E vai dizer que você não conhece nenhum. Ah, tem. Porque quando Deus promete algo para você, sempre vem alguém que vai dizer: ah, você é um sonhador. Isso aqui é muito grande para você. Ai, por que você não desiste? Se for relacionamento, então a gente diz: ai, não tem nada a ver com você. Como é que se aguenta? Pula fora, sai disso. São tantos urubus: urubu com cara de mãe, urubu com cara de irmão, urubu com cara de filho, urubu com cara de vizinho, urubu com cara de amigo de trabalho. Está cheio de urubu que vem ciscando, tentando roubar a carne, tentando roubar aquilo que foi preparado para algo grande em Deus. Agora a pergunta é: por que você continua ouvindo estes urubus? Por quê? Você já sabe que aquilo que vai sair daquela boca não te serve, não te alimenta, não traz paz para o seu coração. Por que você insiste em ficar colocando os seus ouvidos ali? Respeito humano, de que serve se depois tudo aquilo fica dentro de você? Tudo fica dentro de você. O que faz aqui Abrão? Enxota, vai embora, show, sai daqui, vai para lá. E quando eu falo de urubu, meus irmãos, muitas vezes nós somos urubus. Existem coisas na minha vida que eu me deparei com momentos em que eu disse coisas que eu me arrependi profundamente. Profundamente. Por que eu fui dizer aquilo? Quem me moveu para dizer aquilo? Seguramente não foi Deus. E é bonito quando as correções vêm do próprio Deus, que mostra para você que aquela palavra infrutífera, graças a Ele, caiu por terra. Mas a vida naquele lugar e naquela vida reinou. Reinou. Isso é um tapa na cara. Para quê? Para a gente aprender a não ser urubu na vida dos outros e não permitir que sejam na nossa vida, a buscar aquilo que é graça, Mas aí ele continua, expulsa, enxotou tudo, e aí depois cai sobre ele um profundo sono, um sono de terror. Você já deve ter se sentido assim. Você que está em casa, muitas vezes se sente assim, talvez porque não possa vir à missa, talvez porque não possa estar presente. É aquele terror, daquele vazio. Parece que tudo perdeu o sentido, tudo perdeu a cor. Eu tenho tudo, eu tenho trabalho, eu tenho filhos, eu tenho amigos, mas eu sinto uma indiferença por tudo. É um terror, é um sono ao qual eu preciso ser despertado. Mas ele resiste a este sono. E aí vem a última coisa que acontece com ele: a noite, a escuridão. Chega a escuridão. E quem não provou de escuridão? Quem não provou daqueles momentos assim? Eu tive um particular, não vou entrar em detalhes, mas me sentei assim numa calçada na rua e chorei, porque não tinha saída. Porque nada que eu tinha tentado, depois de todo um esforço, nada se resolvia. É aquele momento que você para, e vem todo um peso de tantas coisas. Você não tem como resolver, você não tem ideias. É escuro, escuridão. E quando chega na escuridão, aí vem Deus, com a sua tocha de fogo, um braseiro fumegante,
passa no meio daqueles animais, e Abrão não passa, só Deus passa, como quem diz: esta aliança, este pacto, sou eu que garanto, não você. Você não tem condição nenhuma de garantir este pacto comigo, mas eu faço por nós dois. E é isso que Jesus ele faz, quando ele derrama a sua vida no madeiro, quando ele morre por nós. Ele renova uma aliança, que já não é mais uma aliança passageira, mas é a aliança eterna e duradoura deste altar, ao qual nós recebemos, a qual nós participamos. E ele renova tudo isso em nós, e continua garantindo. E é por isso, meu irmão, que a nossa fraqueza, as nossas misérias, as nossas imperfeições, elas não podem roubar a cena. Nós precisamos voltar os nossos olhos para Deus, e este Deus que opera, e é este Deus que garante. Porque você às vezes está tentando caminhar com Deus, mas você está triste. Por quê? Porque você olha para você, porque você diz: eu não consigo, e não consegue mesmo. Quem garante é Ele. Senta e deixa Ele levar. Senta e deixa Ele levar. Curte a visão da janelinha do passageiro, ela é muito mais interessante. Quem dirige não conhece o caminho, fica olhando mais para o GPS do que para a beleza dos lugares. Agora quem vai sentado de passageiro, esse pode olhar para cá, olhar para lá e degustar de toda essa beleza. É isso que o Senhor quer que façamos nós. É por isso que hoje Ele se transfigura, para que dentro de nós seja imprimido esta beleza de céu, aonde essa tranquilidade que em um momento eu provo, esta paz que em um momento eu provo, esta alegria que em um momento eu provo, não será mais passageira, mas ela permanecerá para sempre, aonde o sol não tem ocaso. Isso quer dizer, o sol não se põe, porque não é a luz deste mundo, mas é a luz da glória de Deus. Que esta glória entre em nós, e hoje ela cele em nós